O Contraponto está começando agora e nesta semana nós temos mais uma vez a participação da professora Delze dos Santos, que é professora da UFMG e apresentadora do programa Palavra Ética aqui da TV Comunitária. Delze, obrigada por voltar Eu estou ficando tão acostumada nesse programa, né, Tatiana? A gente gosta do Zé Luiz aqui, professor Zé Luiz Quadros. Bom, eu te convidei aqui para participar desse programa, Delze, mais uma vez contribuindo com o Contraponto, porque temos notícias de que andam acontecendo coisas curiosas, né, no espaço da Vetusta, da Faculdade de Direito da UFMG. A imprensa tem noticiado alguns conflitos que têm ocorrido lá no espaço da Faculdade de Direito. Eu falo aqui a Faculdade de Direito porque o campus da UFMG, que fica na Pampulha, né, tem separadamente alguns cursos que ficam deslocados, como é o caso do curso de Direito, que se localiza no centro da cidade, na Avenida João Pinheiro. Então, ali naquele prédio que tem se popularizado mais recentemente, tem contado com a participação e com a visita de populares, né, não estudantes e não professores, não funcionários, mas isso tem causado muita polêmica e algumas acusações contra essas pessoas. Eu queria saber de você, Delze, que confusão é essa? Bem, eu quero deixar claro que eu não estou falando nem em nome da Faculdade de Direito e também não dos diretamente ouvidos. Hoje eu leciono Direito Agrário lá na Faculdade de Direito e ontem à noite, quer dizer, esse programa também é atemporal, mas enfim, nós estamos gravando hoje. Ontem eu participei num auditório lotado, mais de 400 pessoas, estudantes, alguns professores, debatendo um problema que surge agora e tudo tem início com um jornal de grande circulação que muitas pessoas acham que não é, inclusive, verdadeiro, uma invenção do jornalista, mais uma vez, a falta de responsabilidade com noticiar fatos de que estaria acontecendo tráfico de drogas no chamado Espaço Livre, que é o terceiro andar lá da Faculdade de Direito, e que o ambiente está degradado, tem muitas pichações e que seria um absurdo, inclusive pichações, traços de mulheres nuas num espaço que frequentam desembargadores, juízes. Então, assim, você vê... O terceiro andar é o espaço livre, os outros espaços não são livres na faculdade? Não são espaços, mas tem uma razão histórica, apesar que a gente pode aqui conversar o que é uma universidade. Mas trata-se de um espaço histórico, porque o professor Deodato teria dado um apoio durante a ditadura para pessoas perseguidas, depois, ainda durante a ditadura militar na década de 80, quando era presidente do CAAP, o professor Florivaldo também preservou aquele espaço e também historicamente o CAAP como um espaço livre de debate dos estudantes, de construção até de resistência contra autoritarismo dentro de uma escola de direito. Nós somos do direito, a gente sabe que é um campo do conhecimento com tendências autocráticas e hierárquicas, enfim. Uhum. Pois é, mas assim, é tão curiosa, né, essa denominação do terceiro andar como espaço livre, porque os outros andares não são livres. Claro que tem uma razão histórica para que o terceiro andar seja chamado de espaço livre, mas também existe uma razão histórica para que o prédio seja considerado um espaço de não circulação de pessoas, né? Então, existe aí uma via de mão dupla, né? E há uma preocupação, porque quando eu li a notícia, eu achei tão curioso, porque a preocupação que era expressa na matéria era que lá circulam desembargadores, né, juízes, advogados. E como que mistura com essa gentalha, né? Como que mistura? Como que essas pessoas podem conviver num espaço livre, né? Então isso pareceu bastante complicado. Agora, essas acusações de tráfico de drogas, isso tem sido atribuído às pessoas externas à faculdade, é isso? Exato, Tatiana. O que a gente percebe é o seguinte: esse conflito que agora fica explícito dentro da Faculdade de Direito, ele reflete um conflito que está fora. Quer dizer, a universidade, ela é sociedade. Ela é uma amostra de tudo que acontece fora. E, então, há uma tendência de uma polarização. Um grupo de estudantes fez, então, um abaixo-assinado pedindo que aquele espaço seja revitalizado. E toda vez que fala em revitalização, reurbanização, a gente já fica arrepiado, né? Mas os dirigentes do CAAP e outros movimentos ou segmentos de organização dos estudantes, eu fiquei impressionado com a maturidade deles. Eles estão construindo possibilidades de conversar.
Por quê? Eu acho também que ali reproduz o que é a sociedade. Foi um espaço que, como é livre, ele ficou abandonado pela gestão da universidade. O que é de todo mundo não é de ninguém. Né? Exatamente. Então, como ele ficou, lá tem áreas que estão sem iluminação, há uma depredação, não quer dizer, por exemplo, que o picho que foi feito lá, ele é o que suja. Talvez o branco vai sujar muito mais, mas ele é todo o espaço, ele é uma construção histórica. Até nas nossas casas, não é? Isso, claro. A gente tem aqui, Delze, algumas imagens, né, de Ótimo. Paredes lá da Faculdade de Direito. Gostaria, coloca aí pra gente, por favor, na tela, né, algumas das imagens. Olha lá, por exemplo, sua vida é uma mentira. Aí embaixo alguém já escreveu, né? Valeu por me avisar. Temos outras, pode colocar mais alguma aí. Mais amor, menos recalque na Vetusta, né? Tem ali um M. Muito doido, Muito né? doido, é. Mas vamos colocar mais uma agora? Olha lá, mais uma inscrição nas paredes. Ô, Tatiana, eu só sugeri voltar ali, ver que tem menos alguma coisa e mais sexo. Volta ali. Menos, tipo, mimimi lá, né, e mais sexo. É verdade, tem um menos mimimi ali, mais sexo. Até porque uma coisa repercute na outra, né? Exatamente. Eu acho que há uma tendência, nós fomos castrados, né? A moralidade pública, ela é muito transferida para a sexualidade. E aquele espaço livre hoje, ele é um ponto de encontro de diversas pessoas que estão integradas em projetos de extensão. Quer dizer, o MEC, quando ele reconhece um curso, ele tem sempre esse compromisso de educação, extensão e pesquisa, não é? Uhum. O MEC hoje exige, inclusive, que os cursos, para serem bem avaliados, para manterem a autorização de funcionário, eles precisam demonstrar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Que é o que se supõe necessário para uma formação completa do estudante, né? E a extensão, que é o caso aqui, acho que relacionado com a polêmica na UFMG hoje, na Faculdade de Direito, é que está relacionada com a imersão ou a relação entre universidade e sociedade, ou seja, a sociedade trabalhando para um público externo, né? A universidade vai até a sociedade. Agora, a minha pergunta é, a sociedade não pode ir à universidade, professora? Pois é, e aí eu acho, Tatiana, é muito interessante ontem, um debate riquíssimo, parece que a universidade é o prédio. E aí eu ficava assim, eu me mantive em silêncio, mas não foi um silêncio de omissão, não, mas de captar, de sentir a riqueza daquele debate. Que os meninos, meninos, né? Rapazes, moças de 20 e poucos anos, mas de uma inteligência, de uma capacidade de compreender esse momento que nós estamos vivendo no país. Porque quem são as pessoas que eles trabalham, lidam e tentam sair desse momento, né, de inclusão, de reconhecimento de direitos humanos? São travestis, são pessoas em situação de rua. Então é tão óbvio para as pessoas mais conservadoras, fala assim, não, põe uma catraca, exige um documento de identidade. Então eles vêm dizer, gente, mas tem pessoas que hoje, em pleno 2015, não têm um documento de identidade. Ou, por exemplo, é uma travesti que ela se identifica como Maria, mas está escrito João no documento. Nós vamos reproduzir esse constrangimento? Quer dizer, na medida em que eu estou falando que eu estou acolhendo, eu estou dando condições para essa pessoa de lidar com toda a exclusão, se eu reforço essa exclusão, eu estou fazendo realmente um trabalho de extensão? Hoje você tem teorias falando sobre hospitalidade, né? Como o próprio Jacques Derrida fala da hospitalidade, e essa perspectiva de receber aquele que vem com o que ele traz. Exatamente. Né? Como é que eu posso respeitar a alteridade se eu quero moldar esse outro ao meu olhar, né? A minha forma de vestir, de comportar, de falar, né? Então, será que a gente dá conta da diversidade? Exatamente, assim, tem, Tatiana, mas o que eu estou achando assim, mais fantástico, porque todas essas crises, elas são férteis em oportunidades, né? Então, a capacidade que o CAAP, quer dizer, todos aqueles grupos que estão organizados dentro da Faculdade de Direito, eles estão lidando com a questão, a capacidade de construir alternativas com pessoas que pensam totalmente diferente. Porque se tem um grupo que fez um abaixo-assinado e que querem propor uma catraca, um controle rigoroso de entrada, que estão dizendo que o picho polui,
que pode haver um tráfico de droga, que eles estão se sentindo inseguros. De outro lado, tem os outros que já têm uma caminhada de aproximação com os excluídos, mas estão compreendendo que existem pessoas que estão lá atrás. Então, é um desafio para nós também, que somos professores universitários, que temos esse compromisso aqui, de compreender como lidar com o outro que pensa totalmente diferente de mim. É porque o desafio desse grupo de alunos, por exemplo, que está acostumado a lidar com grupos marginalizados, com minorias, com grupos vulneráveis, qualquer denominação, né, de um grupo que precisa dessa aproximação com a universidade, eles também têm que ter a maturidade de saber que este outro que resiste também precisa ser ouvido e precisa ser compreendido. Então, isso é realmente desafiador e muito rico. Né? Ô, Delzi, sem querer te interromper, se você tem liberdade para poder voltar nessa questão, mas você, no começo aqui do programa, usou a palavra revitalização. Sim. Né? E eu quero voltar nesse ponto porque você disse assim que a revitalização causa arrepio. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador, né, de que arrepio é que a gente está falando, porque qual é o limite entre revitalização e higienização? Né? E que higiene é essa? Porque a gente não está falando de lavar a parede, de pintar a parede, de tirar a pichação. Que higiene é essa que é tão perigosa, tão de arrepiar? Pois é, Tatiana, ontem eu percebi durante essa assembleia lá, o tempo inteiro as pessoas tremiam quando falavam em higienização. E realmente todos os registros históricos de revitalização em centros urbanos que foram abandonados pelas elites, reurbanização, revitalização, e eu li um artigo assim, todos os restos a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quando dizem, alguém que vem de cima para baixo, dizendo que aquele espaço está degradado e é preciso que ele seja revitalizado, acaba sendo imposta uma forma ou então uma supervalorização do espaço, ou uma asepsia, de forma que aquelas pessoas que usavam aquele espaço, elas são eliminadas do espaço. Eu vi isso muito claro, por exemplo, em Belém. A Estação das Docas. Era um espaço degradado. O que aconteceu? Ela foi revitalizada, mas virou um verdadeiro shopping center. Então, aquelas comidas tradicionais não podem ser mais comercializadas. O que aconteceu, por exemplo, aqui durante a Copa com o feijão tropeiro do Mineirão? Então, ao revitalizar, você traz as empresas multinacionais que comercializam a comida, são as cervejas de marca, e uma cerveja passa a custar R$12, então aquelas pessoas de baixa renda que frequentavam o espaço não podem mais. Então eu fico pensando também, se o espaço livre, ele passa por essa asepsia, quem vai frequentar? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que os estudantes que têm esse compromisso com os direitos humanos, eles querem também que pessoas que frequentavam aquele espaço voltem a frequentar. Deus, eu acho muito curioso, porque quando você compara com uma revitalização de centro da cidade, geralmente o que acontece é um embelezamento. Sim. E com o embelezamento, você distancia aquele usuário. Então, geralmente, o embelezamento tem como referência o padrão estético, Sim, o padrão de uso daquele que não frequenta o centro da cidade. Então, não é para que ele frequente, é para que ele não se incomode com o que vê. Então, o meu receio em relação a isso que está acontecendo na Faculdade de Direito, eu realmente não tenho convivência ali naquele prédio, né? Eu não tenho convivência aqui com... Mas você é uma professora Sou professora universitária. De dedicação exclusiva e uma pessoa de uma reflexão. E sobretudo gosto do debate, gosto do debate. Mas assim, o meu receio é que o interesse na asepsia, né, que é uma palavra péssima dentro desse contexto, porque a gente está falando realmente de limpeza humana, né? A minha preocupação falseada de uma limpeza estética, né? Exato. Né? Ela tem como referência o padrão daquele que não se identifica ou não quer se identificar com o que vê, mas ele não é um frequentador e não vai se tornar um frequentador. Então, essa mudança, essa revitalização é para quem? Se ela não é para o usuário, né? Ou o usuário foi ouvido?
quem usa aquele espaço vai ser consultado sobre o que quer daquele espaço e como aquele espaço pode melhorar para o seu próprio uso? Né? E será que as pessoas também que ou podem decidir ou que estão incomodadas, ele reconhece naquele que vem até aquele espaço trazer uma contribuição para uma construção de uma sociedade mais justa? Ou ele é visto como um coitado, alguém que precisa ser ajudado? Será que aquela travesti, se aquela pessoa em situação de rua, ele não contribui em nada para a minha reflexão sobre a sociedade? Eu, desembargador, eu, professor, doutor, é que vou ajudá-lo? Então, assim, tem muita gente que está precisando de descer do pedestal, né, Tatiana? Bom, nós vamos continuar falando disso daqui a pouquinho, porque agora nós temos um pequeno intervalo. Continue aí, o Contraponto volta daqui a pouco. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O Contraponto está de volta. No programa desta semana nós estamos falando sobre uma polêmica em torno da Faculdade de Direito da UFMG em relação ao uso do espaço da universidade. E a gente comentava aqui no primeiro bloco várias questões, né, sobre os usuários, sobre um público externo que tem frequentado a faculdade. Isso tem dividido opiniões entre estudantes, professores e frequentadores. E, Deus, eu queria voltar aqui na questão desse grupo que tem usado o espaço ali da universidade, que decorre um pouco de um acolhimento, talvez, dos projetos da própria faculdade, né? Você acha que a restrição do acesso dessas pessoas à faculdade pode prejudicar, inclusive, o desenvolvimento, né, acadêmico? Professora Tatiana, você me conhece. Quem fez a minha escola, a minha cabeça na universidade é um professor José Luiz Quadros, é um professor Miraci. Então, pessoas que compreendem que para aprender a gente tem que respeitar, e somos Paulo Freire, né? Aquele que a gente está achando que está ensinando, a gente está aprendendo com ele. Olha que interessante, a Faculdade de Direito da UFMG está na Praça Afonso Arinos. A Praça Afonso Arinos é um espaço de resistência em Belo Horizonte e está cheio de pessoas em situação de rua. E existe muito preconceito. Por exemplo, reclamam que essas pessoas em situação de rua, que se tornaram amigos de estudantes de direito que estão tentando compreender e apoiar essas pessoas que estão em situação de rua, quando essas pessoas entram na universidade, elas usam o banheiro e que deixa até o vaso sem dar descarga. Não é verdade. Eu vi ontem professores dizendo que às vezes entra no banheiro da sala dos professores e alguém esqueceu de dar a descarga. Aliás, esse problema de banheiro é um problema generalizado, né? Banheiro feminino, eu posso falar isso porque é uma questão que me incomoda e quem me conhece sabe que eu sempre me refiro a isso. É muito curiosa essa questão do uso do banheiro feminino, porque a separação entre banheiro masculino e feminino tem como uma das suas justificativas, né, o das mulheres seria mais higiênico do que o dos homens, porque os homens sujam a privada, né? O que não é verdade. O banheiro feminino de qualquer lugar, seja rodoviária, shopping center, universidade, geralmente são imundos porque as mulheres não querem sentar
no vaso. Então, elas querem usar o vaso sanitário, mas não sentam, fazem em pé e sujam toda. Então, assim, esse discurso de que esse é um comportamento selvagem, né? Então, nós encontramos selvageria em tudo quanto é lugar. E é muito interessante essa questão do banheiro, do uso da privada, porque o que será que faz com que uma mulher ache que ela não pode se sentar numa privada, né, onde outra mulher sentou? Quem que é esse outro que causa tanta repulsa, causa tanto medo, né? O que uma mulher tem de tão especial, um homem que seja, o que a pessoa tem de tão especial que ela não pode ter contato, né, com um espaço que foi utilizado por outra pessoa? Que medo do outro é esse, professora? Exatamente. Então, Tatiana, você coloca muito bem. Esse é o cerne da questão. Então, a aparência, a casca é a questão do tráfico de drogas, é o picho, o espaço que está sujo. Então, eu não venho aqui que eu tenho medo. Eu tenho medo de picho. Você anda o mundo inteiro. As cidades são pichadas. As universidades, gente, a universidade é um espaço. A Universidade de Buenos Aires, por exemplo, tem praticamente uma inscrição, ela é um livro, né? As paredes são todas inscritas com dizeres de resistência, com uma manifestação que, inclusive, é uma forma de identidade dos estudantes. Né? Você me perguntou a respeito da vida acadêmica. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Eu fiquei impressionado como que o público externo entra na universidade para conhecer. Quer dizer, qual é o papel da universidade, principalmente uma universidade pública? É um centro de referência de pensamento, mas para a sociedade. E jamais, qual o valor de um conhecimento feito dentro de parede, enclausurado em paredes? Mas você foi no ponto agora. Né? Não há nenhum constrangimento, porque o público que entra na Universidade de Heidelberg é o público alemão. O público que entra na Universidade Federal de Minas Gerais é o público mineiro. Será que o problema não é quem é esse mineiro? Né? Será que o problema não é essa sociedade que os estudantes estão imaginando que ela está lá fora e a gente não quer ver? Porque eu tenho certeza que se entrassem alemães lá na faculdade, não haveria nenhum problema. Né? Com certeza. Mas será que o problema não é a gente conviver com a nossa própria realidade? Exatamente. No meu entendimento, assim, puro preconceito. Mas o que me surpreendeu positivamente é a maturidade das pessoas, principalmente dos estudantes. Eu não sei como que o colegiado, chama congregação, né? Depois vai ser levado, inclusive, ao conhecimento da direção da Faculdade de Direito e depois à reitoria. Mas como foi conduzido ontem, quer dizer, da necessidade de uma abertura, de um diálogo muito franco. Primeiro, o que é uma universidade? O que é uma universidade pública? Porque se também ceder a forma com essa insegurança, esse medo, será que nós estaríamos transformando uma universidade federal numa escola privada? Eu já dei aula em escola que tem roleta para cercar os estudantes. Qual é o valor de uma biblioteca, por exemplo, de uma faculdade de Direito, no centro de Belo Horizonte? Olha quantos grupos excluídos, sem teto, as pessoas oprimidas, vítimas de toda forma de violência, de ter no centro de Belo Horizonte uma oportunidade de adentrar num território desse para conversar com pessoas que estão lá exatamente no topo da intelectualidade, sabe, Tatiana, da riqueza disso aí. Então, eu acho que no CEN é isso. Afinal, o que é uma universidade pública? Eu, assim, insisto que acho que o que incomoda mais as pessoas é deparar com o outro com quem eu não quero me identificar, né? Então, as pessoas, elas vivem protegidas dentro dos seus automóveis, com seu vidro fumê, né, dentro do shopping center. E por que na universidade eu vou ter que, então, encarar aquele que eu consigo evitar no sinal de trânsito, aquele que eu consigo evitar na hora de fazer compra, porque eu vou no lugar onde faço compra e ele não consegue entrar. Mas evitou muito tempo, né, Tatiana? O que acontecia é o seguinte, até bem pouco tempo nesse país, quem tinha acesso à universidade? Eram pessoas, uma elite branca. Ontem, quando alguém falou na tal da elite branca e proprietária, então começaram a vaiar, não é isso, vocês querem... comoção. Vocês querem marginalizar, nos acusando de brancos, proprietários e etc. Não é isso. Mas hoje, gente, quem é professor universitário sabe disso. Houve, de fato, uma popularização da universidade. Pessoas que não tinham... Quantas famílias nós conhecemos que não tinham uma pessoa com curso superior e hoje... está acontecendo. Então, as pessoas mais conservadoras não se dão conta disso e não aceitam, não toleram mesmo.
Eu acho que esse também é um problema que tem que ser dado visibilidade, não? Uhum. Vamos dar uma olhadinha como é que andam lá as paredes, né? A gente viu algumas imagens aqui, lá das instalações da Faculdade de Direito da UFMG. Eu queria, coloca pra gente, por favor, Thales, mais algumas imagens. Olha lá, tem um diga, amigo e entre, né? Tem um plim-plim ali, é amor. Vamos ver mais algumas? Seu silêncio é o preço da minha opressão. Né? É muito interessante isso, como a parede vira um espaço de manifestação. Né? Vamos colocar mais algumas? Eu acho até... essa é interessante porque eu tive a impressão que ali estava escrito fora usuários de drogas. E alguém ali parece que transformou o A do fora em um R, virou forró para usuários de droga. Gente, essa capacidade, né, de transformação de novos usos é muito curiosa. Vamos ver mais alguma? Tem aí mais uma. Fascistas, machistas, racistas não passarão. Ô, Tatiana, mas é importante a gente olhar, por exemplo, essa imagem aí. Não apenas o que tem uma capacidade, nós temos uma capacidade de traduzir como mensagem, mas o picho mesmo, algo incompreensível para nós, que tem uma linguagem. Eu fico impressionado quando a gente vai conviver na periferia, vai para a periferia, a capacidade que tem as pessoas, os jovens principalmente, de compreender o picho, de compreender, por exemplo, a música de periferia, é uma coisa que para a gente não faz sentido, mas para eles tem todo sentido, né? Para também de trazer sempre para a nossa compreensão, para essa nossa, para o nosso controle, né? É porque causa estranhamento, né, Delza? A gente está acostumado com uma estética, né, de paredes pintadinhas dentro de casa, dentro do nosso conforto. De repente você tem que conviver com esse olhar do outro, com essa ideia do outro, com essa subversão do outro, pode ser eu até me lembro aquela música da Marisa Monte, né? O que polui mais, né? É o picho, é o grafite, a arte da rua ou é o muro, né? O que polui mais, né? O cinza, cobriram de cinza, né? A música da Marisa Monte. Então, voltando à questão do espaço também, eu acho que a gente tem que pensar essa questão da catraca, que ontem... Era o que eu ia te perguntar, porque a alternativa proposta é a catraca? Sim. E a catraca fizeram é a solução? Abaixo assinado e ontem também, não estou dizendo a minha opinião, o que saiu ontem também do colegiado lá dos estudantes. A pergunta que foi colocada é o seguinte: desde quando catraca impede tráfico de drogas? E outra coisa, se você controla a entrada de não estudantes da faculdade de Direito, em acontecendo um crime, seria então uma investigação seletiva? Isso é permitido no direito penal? Quer dizer, sempre vão ser os forasteiros, parece Ribeirão Preto, tem os cortadores de cana que chegam. Então, eles têm que fazer ficha na polícia, porque quando acontece crime, são os cortadores de cana. E os médicos que chegam para trabalhar em Ribeirão Preto? E os professores? Por que eles não têm que fazer ficha na polícia? Quer dizer, um médico nunca vai... Os estudantes que vão para Ribeirão Preto, os estudantes que vão para Ribeirão Preto não cometem crimes? Então, quer dizer, que seletividade é essa? A criminologia também já desconstruiu tudo isso. Então, são mentiras. Acho que essa questão é muito interessante, porque... um fato criado pela imprensa, né? Porque o que desencadeou todo esse conflito, me parece, foi a notícia sobre o tráfico de drogas ali, sobre o uso daquele espaço, né? E aí isso acabou criando uma pauta, né? E a gente aqui com o compromisso de fazer o contraponto, né? A gente quis problematizar aquilo que foi apresentado como uma condição daquele espaço, como um espaço agora de desordem, né? De desordem e de... todo o espaço ele é construído. Claro. Dentro da nossa casa não adianta. Tem gente que fala assim, eu não mudo os móveis nunca de lugar. Eu falo, que pena. Eu adoro mudar alguma coisa de lugar. Porque o espaço ele é vivo, ele tem que nos acolher. Qual é a ordem que se está querendo colocar, implementar ali naquele lugar? Bom, então todas essas questões estão aí postas para a gente continuar refletindo, continuar pensando como construir uma sociedade, como respeitar a alteridade e qual é o papel da universidade também. Na próxima semana o Contraponto volta com mais uma discussão para você. Continue com a programação da TV Comunitária.